Saudações e bem-vindos a todos. Bom, hoje eu e meu grupo iremos explicar e explorar um dos períodos mais transformadores da história moderna, a Revolução Francesa, que aconteceu entre 1789 e 1799. Interessante que este período marcou o fim do antigo regime e lançou as bases da França moderna, caracterizando-se por mudanças políticas e sociais profundas. Os componentes do nosso grupo são Luiz Felipe de Souza Costa, o que vos fala, Herbert Gabriel, Júlio César, Eliel e João Vitor. Para um pouco de contexto, antes da Revolução, a França era governada por uma monarquia absolutista, onde o rei detinha o poder absoluto. Sob Luís, o poder era centralizado e a sociedade era dividida em três estados: o clero, nobreza e o estado terceiro, composto por burgueses, trabalhadores urbanos e camponeses, respectivamente. As desigualdades eram enormes, com o clero e a nobreza instintos de impostos, enquanto o terceiro estado carregava a força da tributária nas costas. Além disso, a França enfrentava uma grande crise financeira, exacerbada por gastos excessivos de corte e guerras dispendiosas. A situação não estava muito boa não, hein? Assim, então, com diversos fatores contribuíram para a eclosão da Revolução Francesa. A crise econômica, agravada por colheitas ruins, altos preços de alimentos, resultou em fome e muita miséria. A estrutura de classes, basicamente muito desigual, alimentava o ressentimento entre o terceiro estado. Teve também várias ideias iluministas que foram aparecendo, e será discutido mais na frente do nossa apresentação, que serviram como propagandas por pensadores como Voltaire e Rousseau, perdão se falei esses nomes errados, inspirado em aspirações revolucionárias. Além disso, a incapacidade de Luís implementar reformas eficazes só piorou a situação. Então, o impacto inicial da Revolução foi enorme. Na França, o absolutismo foi abolido na Primeira República e a Primeira República foi estabelecida. Houve uma tentativa de criar uma sociedade mais igualitária, abolindo privilégios feudais e proclamando os direitos do homem e do cidadão. Reformas significativas foram colocadas. Na Europa, as ideias do revolucionário se espalharam, inspirando outros movimentos e monarquias europeias. Sabe, basicamente um efeito dominó, onde houve a Grande Revolução Francesa e todos os outros países da Europa começaram a seguir seu exemplo. Além da grandes guerras napolitânicas e Napoleão Bonaparte, que será abordado mais na frente. Esses eventos não transformaram só a França, mas também tiveram um impacto enorme em toda a estrutura política, social e econômica da Europa. Influenciou o curso da história mundial com força. Bom, pessoal, vou falar sobre os estados gerais e no século XVIII, naquela época, a França ainda preservava certos aspectos do modelo feudal. Um exemplo é que permanecia um país agrário e garantia privilégios para os membros do clero ou da nobreza. No caso, havia isenção de impostos e privilégio para o clero e a nobreza, e reserva dos cargos públicos mais importantes. O poder político estava concentrado nas mãos dos reis e de seus auxiliares. Isso desagradava muita gente. Essa foi algumas das razões em que o pessoal do terceiro estado, composto pela burguesia, artesãos, camponeses, que formava 90 e poucos por cento da população da época, e queriam acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI. Além do fato da Inglaterra, seu grande rival, já está desenvolvendo o processo da Revolução Industrial com o interesse de desenvolver a indústria no país, era preciso que a França abandonasse as práticas do antigo regime, como o mercantilismo e os privilégios feudais. Os burgueses também exigiam os direitos políticos, porque eles consideravam que vinha deles o sustento do Estado com seus impostos, enquanto a nobreza e o clero eram livres dessa cobrança. No caso,
Os burgueses sustentavam o país com seus impostos ao pessoal do terceiro estado, enquanto a nobreza e o clero ficavam livres dos impostos e 95% do pessoal era do terceiro estado. Então, por esse motivo que os burgueses exigiam os direitos políticos. Agora vamos falar um pouco sobre o iluminismo, que se propagou entre os burgueses e nesse movimento se destacou as duras críticas às práticas econômicas mercantilistas, ao absolutismo e aos direitos concedidos do clero e à nobreza. O que eles defendiam a separação de poderes, o fim da sociedade estamental e a igualdade jurídica perante a lei. Os autores foram Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e Adam Smith. Foi então alguns que eles decidiram transformar suas ideias em ação. Os ministros sugeriram que a nobreza e o clero pagassem impostos, pressionando o rei Luís XVI. Começou os Estados Gerais, uma Assembleia dos Estados Gerais de 1789, formados pelos três estados da sociedade francesa. O primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza e o terceiro estado, que continha burgueses, artesãos e camponeses. Os burgueses queriam votação individual, porém foi recusado pelo primeiro e segundo estado. Como consequência, o terceiro estado, o mais numeroso, e parte do baixo clero se uniram e destacaram legítimos representantes da nação. Eles formaram a Assembleia Nacional Constituinte, jurando estarem juntos até finalizar a Constituição. Mas esse processo foi muito mais tenso do que previsto. Teve rumores que os guardas do rei iriam massacrar os representantes do terceiro estado. Olá a todos! Hoje falarei sobre alguns dos eventos mais icônicos da Revolução Francesa e a importante Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, um dos momentos mais emblemáticos da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha, que ocorreu em 14 de julho de 1789. A Bastilha era uma fortaleza usada como prisão e simbolizava o poder arbitrário da monarquia absolutista. A tomada da Bastilha pelos revolucionários marcou um ponto decisivo na luta contra a opressão. Esse evento não só representou a resistência popular, mas também inspirou outros movimentos revolucionários ao redor do mundo. Além disso, a Revolução Francesa trouxe consigo mudanças profundas, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada em 1789. Esta declaração foi um marco na história dos direitos humanos, estabelecendo princípios fundamentais como liberdade, igualdade e fraternidade. Ela afirmava que todos os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, e que esses direitos incluem a liberdade de expressão, de religião e de propriedade. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão influenciou não apenas a França, mas também outras nações, inspirando a luta por direitos civis e liberdades em diversos contextos históricos. E um documento que continua a ser relevante até hoje, servindo como base para muitas constituições modernas. Esses eventos, a queda da Bastilha e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, simbolizavam os valores e as aspirações da Revolução Francesa. Eles demonstram a luta pela justiça e pelos direitos humanos, que ressoou por toda a Europa e deixou um legado duradouro. Obrigado pela atenção. Passo para o próximo palestrante. Então, galera, como alguns amigos aí explicou para vocês um pouco sobre a Revolução Francesa, a gente deve lembrar também que quando a gente fala da Revolução Francesa, principalmente a gente tem que lembrar sobre todo o momento que aconteceu, o Reino do Terror. E muita gente me pergunta o que foi o Reino do Terror. A gente vai tentar explicar um pouquinho o que aconteceu. A gente vai falar também sobre o golpe de Estado de Napoleão. E também vamos conversar um pouquinho sobre a liderança de Maximilien, né?
falar um pouquinho sobre o Comitê de Salvação Pública, enfim. A gente começa a perguntar o que aconteceu durante essa fase do terror, né? Que muita gente me pergunta até hoje. Enfim, o terror naquela época era perseguição religiosa e política, também guerra civil e até mesmo execução na guilhotina. O terror da Revolução Francesa foi um período que todo mundo chama como conhecido período do terror, que foi em meados de 1792 a 1794. Aí tem muita gente que fala assim, mas Eliel, explica um pouquinho o que foi isso. Enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, que isso aconteceu durante a questão da Revolução Francesa, que foi o período de terror, que foi um momento da história da França compreendido entre 5 de setembro de 1793, que foi a queda dos Girondins, e 27 de julho, também em 1794, que foi a prisão de Maximilien de Robespierre, que foi o ex-líder dos Jacobinos. Já já vou explicar para vocês também quem foi Maximilien. Para quem não sabe, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre ele também. Enfim, ele foi um precursor da ideia que foi de um terrorismo de Estado nos séculos posteriores, há alguns tempos atrás. Contudo, não há consenso entre os historiadores sobre o que foi o terror em si, nem sua duração. Já no século XVIII, mais ou menos, o termo era utilizado de forma variadas, podendo retratar uma emoção, pavor ou maravilhamento, ou uma ação também, que era violência, né? A interpretação clássica do que foi e a duração do terror possui um problema que generaliza um terror único, como se fosse uma organização de Estado totalitário, mas sua prática perpassa os mais variados interesses, tanto dentro da Convenção Nacional, quanto entre outros também atores da Revolução, como Sans Cloutes, e também contra-revolucionário. Aí a gente começa a falar de muita gente me perguntar, Eliel, vamos conversar um pouquinho também de quem foi Maximilien, que ninguém sabe o que aconteceu com ele naquela época. Na Revolução Francesa, Robespierre é a maior parte dos jacobinos e eles foram executados lá na guilhotina. Maximilien foi executado lá. Muita gente que for falar quem foi Maximilien, Robespierre, e qual foi o seu papel na Revolução. A gente está falando da Revolução e ninguém sabe ainda qual foi o papel dele. Porque ele era feroz defensor de ideias de liberdade e da igualdade, mas cada vez mais envolvido na luta política implacável que envolveu a Revolução. Ele acabou sendo responsável pela repressão sangrenta lavada a cabo pelo chamado Comitê de Salvação Pública, o que ficou conhecida como o Grande Terror. Enfim, como escritor, ele se destacou por defender os direitos individuais de judeus, protestantes e atores. Ele também, gente, posicionava-se contra a pena de morte, a escravidão, e defendia também o voto para todos os homens, sabe? Independente de sua contribuição financeira, diante de todo o sucesso como advogado, ele foi eleito deputado do terceiro estado para a Assembleia dos Estados Gerais. Acho que isso é muito interessante a gente saber as informações dele também, né? Dessa maneira, ele também acabou participando da reunião, quando estas foram convocadas pelo rei Luís, no século XVI, eu acho que é 1789, mais ou menos. A partir daí, os deputados, para salvar as finanças francesas, tomam as ruas e os acontecimentos precipitam a queda da Bastilha. Enfim, ele nasceu em 6 de maio de 1758 e falecido em 28 de julho de 1794. Foi um jurista e político francês. Destacou, como eu falei a vocês, como líder dos jacobinos e presidiu também a França durante a fase mais caótica da Revolução Francesa, o período que a gente conversou agora, o período do terror, que foi o que mais a gente conversou daqui, entendeu? Enfim, como eu estava falando do período do terror, inicialmente ele era voltado principalmente aos realistas e aos girondinos, que tornou-se uma perseguição geral a todos os inimigos da Revolução, inclusive alguns elementos jacobinos e revolucionários, como Dato.
E, como eu falei, algum minutinho atrás, o Comitê de Salvação Pública, que era o órgão que conduzia a política do terror, sua figura de maior destaque foi Robespierre, após a instituição da convenção. Enfim, gente, a gente vai acabando por aqui pelo o limite de tempo que a gente tem, mas eu quero dizer a vocês que foi bom estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre tudo isso e também que se vocês quiserem mais entrar mais aprofundar no assunto, peço a vocês que pesquisem mais aí, que hoje em dia tá mais fácil da gente saber das coisas. É nóis. Bom, gente, já eu vou falar sobre a Assembleia Nacional Legislativa e também um pouco sobre a Convenção Nacional. Bom, a Assembleia Nacional Legislativa foi o parlamento francês instituído pela Constituição de 1791. Durante esse processo, conhecido como Revolução Francesa, ela sucedeu à Assembleia Nacional Constituinte e funcionou de 1º de outubro de 1791 até 21 de setembro de 1792. Eleita por 2 anos por sufrágio restrito, a Assembleia Legislativa tinha competência para votar leis e impostos, fixar despesas públicas, ratificar tratados e declarar também guerra. Era formada por novos políticos, diferentes dos que participaram da Assembleia Nacional Constituinte, já que havia sido decretado que nenhum membro da antiga Assembleia seria elegível, todos sob o domínio de Robespierre. Era formada majoritariamente por burgueses, também por nobres e também por pessoas do clero, em bem menor número do que na Assembleia Constituinte. Membros de profissões liberais, no caso intelectuais, na maior parte deles sendo eles médicos, advogados ou também militares. Durante este período, cerca de 50 mil deputados advinham de cidades com mais de 5 mil habitantes, embora menos de 20% das pessoas viviam nessas condições. Portanto, as cidades foram representadas de forma extrema. Já agora falando sobre a Assembleia Nacional, ela foi iniciada após a vitória do Exército Popular contra os reinos da Prússia e da Áustria, em 1792, que haviam tentado invadir a França. Fortaleceu os grupos políticos republicanos, o que levou ao fim da fase da monarquia constitucional da Revolução Francesa. A proclamação da República em setembro de 1792 deu início a uma nova fase da Revolução e da competência nacional. A Convenção Nacional havia sido eleita na Assembleia Nacional, funcionando como uma espécie de poder executivo. A instauração da República, famosa pelo lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, levou à elaboração de uma nova Constituição, que buscava garantir maiores direitos às classes baixas da população. A fase da Convenção Nacional da Revolução Francesa marca a tomada de poder a ser realizada pelas camadas populares francesas. Nesse período, a tomada das armas para a participação da Batalha de Valmy e a insatisfação dada pelos resultados da monarquia constitucional motivou a convocação de uma Convenção Nacional. A Convenção Nacional termina quando seu líder Robespierre foi executado num episódio conhecido como Golpe do 9 Temidor, em 1794. Bom, pessoal, agora para finalizar a nossa apresentação, vou falar um pouquinho sobre um evento crucial que marcou o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica, o golpe de Estado de Napoleão Bonaparte. Aconteceu em 9 de novembro de 1799 e Napoleão Bonaparte, que era um jovem ambicioso, um general, liderou um golpe de Estado que derrubou o diretório, governo que estava no poder na França desde 1795. Esse golpe marcou o fim do período revolucionário e deu início ao consulado, com Napoleão emergindo como uma figura central. E a França estava numa situação de instabilidade muito política, sabe? O diretório estava com dificuldades em governar de uma maneira decente e tinha muito descontentamento generalizado entre a população. Fora isso, a ameaça de invasões estrangeiras e conflitos internos aumentaram muito e só contribuíram para um ambiente de muita insegurança.
Napoleão, que assim, já vinha fazendo campanhas militares vitoriosas, assim, ganhou fama e prestígio através delas, e usou sua popularidade e as habilidades estratégicas, que ele era um bom estrategista, para se posicionar assim, para pessoas como o Salvador da França, sabe? Então, com o apoio de alguns membros do governo e forças armadas, ele se consolidou no poder rapidinho. No dia do golpe, os seus aliados e Napoleão forçaram o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciões a dissolverem o diretório e aprovar uma nova constituição que estabelece o consulado. Ele foi nomeado o primeiro cônsul, que deu a ele poderes ditatoriais. Isso aí marcou o início da sua ascensão ao poder absoluto. Bom, após disso, ele trouxe estabilidade política ao país, ele expandiu muito. O Código Napoleônico, por exemplo, foi uma influência duradoura do sistema jurídico francês. E, resumindo, o golpe do Estado de Napoleão Bonaparte de 1799 foi um ponto de virada da história francesa, e não só encerrou a Revolução Francesa, mas também pavimentou o caminho para o estabelecimento de um regime autoritário que teria profundas implicações na França e no mundo. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bem. Deixaremos alguns links de estudos guiados na descrição do vídeo. Bons estudos e boa noite. Ou bom dia ou boa tarde.